Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. A Polícia Federal destrói um laboratório de drogas na fronteira com a Bolívia. Luiz Gonzaga Neto. No Brasil TV de hoje você vai ver uma operação da Polícia Federal de Mato Grosso com a Polícia Nacional Boliviana que desarticulou uma refinaria que produzia 2 toneladas de cocaína por semana. Bandidos invadem o prédio da Receita Federal na fronteira com o Paraguai. Martim Andrada. Aqui em Mato Grosso do Sul, uma tentativa de assalto ao prédio da Receita Federal de Ponta Porã tem troca de tiros e um bandido fica ferido. Uma câmera de segurança flagra o atropelamento de uma idosa em Campo Grande. Oswaldo Nóbrega. Em Campo Grande, uma idosa de 75 anos foi atropelada na calçada por um carro. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. Daqui a pouco eu volto com os detalhes aqui no Brasil TV. Em Belo Horizonte, a polícia prende um advogado suspeito de atropelar e fugir sem prestar socorro. Fabiana Almeida. Mônica Maricuri, de 35 anos, foi atropelada e arremessada por um motorista que apresentava sinais de embriaguez. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Os detalhes daqui a pouco no Brasil TV. Teresina enfrenta uma onda de violência no carnaval. Avi Marques. Teresina já registrou 7 homicídios durante o carnaval. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Brasil TV. A tragédia de Petrópolis completa 2 semanas ainda com buscas a desaparecidos. André Coelho. Mônica, pelo menos mais uma vítima foi encontrada aqui na região da Chácara Flora, em Petrópolis. Os bombeiros continuam procurando pelo menos mais uma pessoa desaparecida aqui e pelo menos mais 3 que teriam sido arrastadas pela enxurrada nos rios da cidade. Os detalhes já aqui no Brasil TV. Um rio transborda e afeta mais de 20 mil pessoas no interior do Acre. Bruno Vinícius. Mônica, Cruzeiro do Sul decretou situação de emergência por causa da enchente do rio Juruá. Daqui a pouco eu mostro essa situação aqui no Brasil TV. A capital de Alagoas volta a vacinar contra a Covid depois de 2 dias sem imunização. Andréa Rezende. Mônica, eu acompanhei a retomada da vacinação contra a Covid-19 aqui em Maceió. Daqui a pouco eu trago mais detalhes aqui no Brasil TV. Turistas aproveitam o primeiro feriadão depois do alargamento da praia de Balneário Camboriú. Patrícia Silveira. Mônica, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, chegou a ficar com todos os hotéis lotados durante esse feriadão. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre isso. Até já! E ainda o aniversário da cidade maravilhosa, Daniela Dias. Mônica, o Rio completa hoje 457 anos. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV para mostrar como que o carioca da Zona Norte está aproveitando a folga de carnaval aqui no Parque de Madureira. Hoje é terça-feira, 1º de março, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com uma operação da Polícia Federal que destruiu um laboratório que produzia cocaína na fronteira com a Bolívia. O Luiz Gonzaga Neto conta que 4 pessoas foram presas. A refinaria localizada na Bolívia ficava a menos de 2 quilômetros da fronteira com o Brasil. Até imagens de satélite foram usadas para descobrir a localização exata. Segundo as investigações, a estrutura tinha capacidade para produzir 2 toneladas de cocaína refinada por semana, 8 toneladas por mês. Um brasileiro, um colombiano e 2 bolivianos foram presos no local. A Operação Guaporé foi realizada pela Polícia Federal em parceria com o GEFRON, a Polícia de Fronteira de Mato Grosso, e a Polícia Nacional Boliviana, reforçando que sem a participação da Polícia da Bolívia, essa operação não poderia ser realizada, porque as polícias brasileiras não têm autorização para atuar fora do país. Já perto da fronteira com o Paraguai, um bandido morreu depois de uma tentativa de assalto no prédio da Receita Federal. As informações com Martim Andrada. Oi, Mônica, tudo bem? Olha, essa tentativa de assalto foi na madrugada de segunda para terça-feira, no prédio da Receita Federal aqui de Ponta Porã. O edifício fica bem na linha de fronteira com o Paraguai.
Segundo a polícia, 2 homens tentaram invadir o prédio, mas foram surpreendidos pelos seguranças. Houve troca de tiros e um dos bandidos foi atingido com tiros no rosto, no tórax, na perna. Ele foi levado para o hospital regional da cidade, os bombeiros foram chamados e com ele a polícia encontrou uma pistola 9mm com prolongador de fabricação turca e um estojo com munições. O outro bandido conseguiu fugir, a polícia está à procura dele. Eu volto com você aí, Mônica. E ainda em Mato Grosso do Sul, um carro invadiu a calçada e atropelou uma idosa na capital, Campo Grande. E o motorista fugiu sem prestar socorro. Quem tem os detalhes é o Oswaldo Nóbrega. Oi, Mônica. A aposentada Sofia de Souza Soares, de 75 anos, foi atropelada por um carro num bairro da região sul de Campo Grande. Uma câmera de segurança gravou o acidente. Ela andava na calçada quando foi atingida pelo veículo. A idosa ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar o acidente. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima, que voltava da igreja. Dona Sofia foi levada para o hospital com ferimentos leves. Ela passou por exames e já teve alta médica. A família registrou o boletim de ocorrência na delegacia e espera que o motorista seja localizado e punido. A gente precisa identificar o carro, não conseguimos identificar nas imagens o carro. A gente só sabe que é um Gol branco de 2 portas, tem 2 adesivos na parte traseira do carro e a dona Sofia está estável. No momento ela está estável, a família já, só pela saúde dela a gente já fica muito feliz. Mas a família vai buscar por justiça. Eu volto com você, Mônica. E em Belo Horizonte, um advogado foi preso suspeito de atropelar e matar uma manicure de 35 anos e fugiu sem prestar socorro. A Fabiana Almeida tem os detalhes desse caso. Olá, Mônica. A manicure Cássia Gomes Chaves, de 35 anos, foi enterrada essa manhã em um cemitério na região metropolitana de Belo Horizonte. Parentes, amigos e o filho dela, de 9 anos de idade, participaram da despedida, marcada por muita tristeza e revolta. Cássia morreu atropelada na madrugada de segunda-feira por um carro de luxo quando saía de uma festa na região oeste de Belo Horizonte. Segundo a polícia, o motorista do carro é Daniel Leão, de 24 anos. Ele fugiu sem prestar socorro à vítima. Daniel estava com a carteira de motorista vencida, fez o teste do bafômetro e foi constatado o consumo de bebida alcoólica. Daniel foi preso em flagrante, suspeito de homicídio culposo por dirigir sob efeito de álcool e por omissão de socorro à vítima. Depois do atropelamento, Daniel procurou a polícia para dizer que tinha se envolvido em uma briga com flanelinhas que cuidam de carros. Os policiais desconfiaram da versão do motorista. A perícia foi chamada e encontrou vestígios do carro do Daniel no local do acidente. As causas dessa tragédia estão sendo investigadas pela Delegacia de Crimes no Trânsito. O advogado do motorista disse que Daniel vai se manter em silêncio e, no momento oportuno, as provas serão apresentadas. Voltamos com você, Mônica. E uma ação da Polícia Militar em Salvador terminou com 3 mortos. Quem traz as informações é o Lisboa Júnior. Olá, Mônica. Os policiais montaram uma base comunitária da PM em frente à entrada da Gamboa. A manifestação começou por volta das 4h30 da manhã, depois da operação da PM na comunidade. Mais policiais foram chamados. Segundo a PM, os policiais foram surpreendidos por homens armados. Houve troca de tiros e 3 pessoas foram baleadas. Elas foram levadas para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiram. Tudo foi registrado por moradores de prédios em frente à Gamboa. Os moradores fecharam os 2 sentidos da Avenida Contorno durante 3 horas. O trânsito precisou ser desviado. A Gamboa, que fica na parte de baixo da Avenida Contorno, tem 3 acessos por escadas. Lá embaixo tem casas e bares que não funcionaram durante todo o dia de hoje por conta da morte dessas 3 pessoas. Muitos turistas e baianos frequentam o local. Mônica. E Teresina enfrenta uma onda de violência e já registrou 7 homicídios no feriadão de carnaval. O Ravi Marques tem mais detalhes. Oi, Mônica. Carnaval violento em Teresina. Ao todo foram registrados 7 homicídios na nossa capital. 3 desses crimes aconteceram em bares onde as vítimas e os criminosos participavam de festas. Um dos casos ocorreu na madrugada de sábado, dia 26. Um soldado da Polícia Militar, Manuel de Jesus Fernandes, de 51 anos, foi preso em flagrante, suspeito de matar 2 homens e deixar um terceiro ferido.
O caso foi em um bar na zona sudeste de Teresina. Na mesma madrugada, só que na zona sul, o entregador Natanael do Nascimento Araújo, de 22 anos, foi morto. A polícia suspeita que tenha se tratado de um latrocínio. No domingo, colegas de trabalho dele fizeram um cortejo em homenagem ao entregador. E na manhã de hoje, o pedreiro Antônio Vieira de Alencar, de 33 anos, foi morto com 3 tiros enquanto andava de bicicleta em um residencial na zona norte da capital. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã. A vítima morreu na hora. Todos os 7 casos registrados até agora vão ser investigados pela Polícia Civil através do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Mônica, volto com você. Em Fortaleza, estabelecimentos comerciais foram multados no Carnaval por desrespeitar o decreto que proíbe aglomerações. A Fernanda Aires explica. Olá, Mônica. 18 estabelecimentos foram autuados por descumprirem as medidas sanitárias previstas pelos decretos municipal e estadual. Em vários pontos foram registradas aglomerações, como é o caso, por exemplo, da Avenida Beira-Mar, da Praia de Iracema, da Praça dos Leões e também em alguns bairros, como Quintino Cunha, também Praia de Iracema e Benfica. Essas ações de fiscalização, elas vêm acontecendo durante todos os finais de semana por conta do enfrentamento à Covid-19 aqui em Fortaleza, mas nesse período de carnaval, mesmo as festividades tendo sido suspensas, essas ações foram intensificadas, porque tem muita gente de folga, então há um risco aí de ocasionar algum tipo de aglomeração, como de fato vem sendo registrada. Mônica Teixeira, com você. E Maceió retomou hoje a vacinação contra a Covid depois de 2 dias com a campanha suspensa. Quem conta é a Andréa Rezende. Oi, Mônica, isso mesmo. A prefeitura aqui da capital alagoana tinha paralisado a vacinação contra a Covid-19 no domingo e na segunda-feira, mas retomou hoje. 6 pontos de vacinação reabriram nesta terça-feira de carnaval em Maceió para avançar na imunização contra a doença. Muitas pessoas ainda estão curtindo o feriadão de folga, mas aproveitaram para se vacinar. Amanhã, quarta de cinzas, a vacinação continua nesses pontos. Podem se vacinar crianças de 5 a 11 anos de idade no shopping da parte alta da capital, que é exclusivo para vacinação infantil. Já adolescentes e adultos de todas as idades podem procurar os outros 5 pontos disponíveis. Com o fim do feriado, todos os pontos voltam a funcionar normalmente na quinta-feira. Mais de 74% da população de Maceió já está totalmente imunizada. Já em relação apenas às crianças, a capital alagoana superou os 40% do público pediátrico vacinado com a primeira dose. Mônica. E funcionários do transporte coletivo de Londrina, no norte do Paraná, entraram em greve hoje. As informações com a Mônica Dal. Olá, Mônica. 80 mil usuários do transporte público de Londrina foram impactados com a paralisação. Desde as primeiras horas da manhã, 350 ônibus que fazem parte da frota do transporte público da cidade não saíram das garagens. A paralisação ocorre porque a Prefeitura de Londrina deixou de arcar com pagamentos de participação de lucros e vale alimentação dos funcionários referentes a 2021. De acordo com o sindicato da categoria, o valor a ser repassado chega a R$2 milhões. Houve uma reunião entre a Prefeitura e as empresas para resolver a situação, mas não houve acordo. Então, a greve começou. Ainda segundo o sindicato da categoria, não há previsão para que os ônibus de Londrina voltem a rodar. É com você, Mônica Teixeira. Obrigada. E autoridades do Amazonas se reuniram para discutir a redução do IPI. A Rutiene Bindá explica que a medida pode prejudicar a Zona Franca de Manaus. Olá, Mônica. Um encontro a portas fechadas aqui em Manaus reuniu políticos como o prefeito da capital, senadores, deputados e também representantes de entidades, principalmente ligadas ao polo industrial de Manaus e ao comércio.
ficou decidido que uma carta aberta direcionada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, vai ser formalizada. Nela, devem constar propostas voltadas à economia do país, informações de como o decreto de redução do IPI prejudica o modelo e também as empresas que atuam na Zona Franca de Manaus. Além disso, deve ter também o pedido para que os direitos constitucionais da Zona Franca de Manaus sejam mantidos. Os presentes também definiram estratégias para um encontro já marcado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para o dia 8 de março. Nele vai ser debatido justamente esse decreto de redução do IPI. Aliás, desde quando esse decreto foi anunciado, a bancada federal e entidades vêm se mobilizando, reagindo contra as novas medidas. O governo do Amazonas, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, disse que vai mover uma ação ainda essa semana no Supremo Tribunal Federal. Mônica. A seguir, começou a valer hoje a nova concessão da rodovia mais movimentada do país, a Via Dutra. Tiago Bezerra. Mônica, o pedágio na Dutra está mais barato a partir de hoje. A mudança faz parte da nova concessão da rodovia. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes. E você vai ver o movimento de volta para casa depois do feriadão de carnaval. Daiane Jardim. Oi, Mônica. Aqui em Goiás, a expectativa é de movimentação intensa nas rodovias nessa volta do feriado, porque as cidades turísticas receberam muitos visitantes. Eu mostro tudo daqui a pouco no Brasil TV. O Brasil TV está de volta. Cruzeiro do Sul, no Acre, decretou situação de emergência por causa da enchente do rio Juruá. O Bruno Vinícius é quem traz os detalhes para a gente. Olá, Mônica. Cerca de 28 mil pessoas estão atingidas pela cheia do rio Juruá em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre. Mais de 4 mil pessoas precisaram sair de casa. A maioria foi para a casa de parentes. E hoje existem mais de 80 famílias em abrigos públicos. Ao todo, são 11 bairros e 14 comunidades rurais afetadas pela enchente. A prefeitura do município decretou situação de emergência na cidade. Hoje faz 2 semanas do temporal que devastou Petrópolis. Os bombeiros encontraram mais um corpo nessa manhã na Chácara Flora. E o André Coelho acompanhou. Olá, Mônica. Olá, amigos do Brasil TV. Pelo menos mais um corpo foi localizado no dia de hoje aqui na região da Chácara Flora, em Petrópolis. Os bombeiros continuam em busca de pelo menos mais uma pessoa desaparecida nessa área. As buscas também se concentram nos 2 principais rios da cidade, onde 3 pessoas teriam sido arrastadas pela enxurrada e desapareceram. Os bombeiros continuam fazendo buscas no rio Quitandinha e também no leito do rio Piabanha. 130 agentes trabalham nas operações de hoje, lembrando que pelo menos 870 pessoas continuam desabrigadas ou desalojadas, atendidas em 14 pontos de apoio aqui em Petrópolis. A previsão é de tempo firme durante a semana, sem previsão de chuva, o que ajuda as equipes de busca a terminar esse trabalho. Volto com você, Mônica. Obrigada, André. E começou a valer hoje a nova concessão da rodovia Presidente Dutra, que liga as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. As informações com o Tiago Bezerra. Oi, Mônica. Pelos próximos 30 anos, a Via Dutra vai ser administrada pela CCR Rio-São Paulo. É a empresa que ganhou o leilão da rodovia no ano passado e faz parte do mesmo grupo que já controla a rodovia desde 1996, quando ela foi concedida à iniciativa privada. Entre as novidades com a concessão está a redução na tarifa de pedágio que começou a valer hoje. No total, o motorista que fizer a viagem entre São Paulo e o Rio de Janeiro vai gastar a partir de agora R$ 50, uma redução de 10% em relação ao preço de pedágio antigo. Quem for cliente de algum serviço de cobrança automática vai ter 5% de desconto quando passar pelos pedágios. E ainda vai poder aproveitar um novo tipo de cobrança para usuários frequentes. Isso porque as tradicionais regiões de lagos e cachoeiras, como Pirinópolis, Chapada dos Veadeiros, Caldas Novas, quando
compra de álcool e volante, ultrapassagens e uso do cinto de segurança. Lembrando que a PRF suspendeu as restrições de circulação de veículos pesados nas rodovias de pista simples. Então está permitido circular tudo junto, o que vai exigir mais responsabilidade, atenção e paciência do motorista. Com você, Mônica. Muita prudência, né, nessa volta para casa. E as praias de Pernambuco ficaram cheias de turistas aproveitando esse fim de feriadão. O Danilo César mostra pra gente. Oi, Mônica. Esta terça foi de praias movimentadas aqui em Pernambuco. E se a gente for falar então da região metropolitana, que tem praias urbanas, que fica bem perto da casa de muita gente, o povo aproveitou bastante. Hoje foi um dia de muito sol. Aqui a gente está falando da praia de Igaibu, que fica no Cabo de Santo Agostinho, a 30, 40 quilômetros no máximo do Recife. É o pessoal que não trabalhou hoje veio aproveitar aqui e lotou a praia. Uma praia que tem ondas, mas também tem aquelas piscinas naturais que dá para aproveitar bastante com a criançada. Então foi dia todo desse jeito. Assim, os comerciantes até gostaram da movimentação, porque aqui também é um lugar muito procurado para quem vem aproveitar o carnaval, mesmo quando tem festa, quando tem bloco de rua. Mas como esse ano tudo foi cancelado, mas mesmo assim o pessoal aproveitou para vir para a praia, aproveitar esse dia ensolarado. O movimento foi bem grande durante todo o fim de semana, sábado, domingo, ontem também, e hoje, como é o último dia do carnaval, desse carnaval que nem teve festa, nem teve folia, mas é o último dia para muita gente, aí sim é o dia de aproveitar bastante. Lembrando que o governo do estado cancelou o ponto facultativo e o feriado aqui de carnaval no estado. Então, mas algumas pessoas e algumas empresas também já tinham se programado, já tinham dado folga aos funcionários. E aí, boa parte do comércio está funcionando hoje, mas outra parte não. E aí muita gente aproveitou a praia, aproveitou aqui o nosso litoral, que é bem legal e bem bonito mesmo. Tá aqui do Recife, Danilo César para o Brasil TV. E os turistas também aproveitaram o primeiro feriadão depois do alargamento da orla de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Quem mostra é a Patrícia Silveira. Oi, Mônica. Dessa vez foi assim, olha, as reservas para esse feriadão de carnaval foram confirmadas bem em cima da hora em Balneário Camboriú, Santa Catarina, porque os turistas estavam esperando para saber a condição da pandemia aqui na região e também se o tempo ia firmar, se ia dar sol e calor. Como deu sol, deu calor e os números da pandemia foram melhorando aí nas últimas semanas, os turistas vieram mesmo. No sábado e no domingo, segundo o setor hoteleiro, os hotéis chegaram a ficar totalmente lotados. Nessa segunda e terça-feira, algumas pessoas já foram embora, mas mesmo assim a ocupação chega a 95% nesse momento. Lembrando que esse é o primeiro feriadão de carnaval com a praia alargada em Balneário Camboriú. Então é a primeira vez que a gente tem esse feriadão de carnaval com mais espaço na areia e isso também contribui para a grande movimentação nesse momento. Mônica, eu volto aí contigo. E hoje é aniversário do Rio de Janeiro e de presente a cidade ganhou um belo dia de sol. A Natália Castro conta pra gente direto da praia de Copacabana. Oi, Mônica, esse 1º de março, aniversário da cidade maravilhosa, tá um verdadeiro clássico carioca. Hoje é feriado, céu azul, sem nenhuma nuvem e muito calor. Claro, deu praia, então o carioca tá feliz com esse presente da cidade maravilhosa. A gente está aqui em Copacabana, zona sul do Rio, que é a praia mais famosa, claro, da cidade, que atrai muitos turistas do mundo inteiro. Os turistas que sempre falam do jeitinho carioca, né? Não falam apenas das belezas naturais da nossa cidade, mas falam também desse nosso jeito acolhedor de ser. A festa de aniversário aqui no Rio começou lá no Cristo Redentor. O primeiro abraço foi dele, que abraça todos os dias o Rio de Janeiro. A comemoração terminou lá, teve parabéns e o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, celebrou uma missa hoje de manhã. Ele lembrou a tragédia em Petrópolis e destacou que a solidariedade persiste no coração dos cariocas. Hoje o Rio dá 457 motivos para deixar essa cidade ainda mais maravilhosa. E o que eu desejo para o Rio é um Rio de paz, de saúde, que a gente consiga vencer tudo isso e que seja uma cidade maravilhosa. E também teve carioca comemorando o aniversário do Rio no Parque de Madureira, na Zona Norte. A Daniela Dias foi até lá. Oi, Mônica. Rio completando 457 anos.
E eu estou aqui no Parque de Madureira, no coração, Madureira, que é o coração da Zona Norte. E aqui as crianças, as famílias, os casais estão reunidos para se refrescar. Faz muito calor, a sensação hoje é de quase 40 graus. Tem uma fonte aqui para todo mundo se refrescar, as famílias trazem lanche, compram uma cervejinha, andam de patins, de bicicleta. O Parque Madureira Mestre Monarco, que atravessa os bairros não só de Madureira, mas também Honório Gurgel, Turiaçu e Rocha Miranda. É uma forma dos cariocas aqui da Zona Norte de comemorarem o aniversário do Rio de Janeiro e também curtir a folga dessa terça-feira de carnaval. Eu volto com você, Mônica. É isso, parabéns para o Rio de Janeiro. A gente encerra o Brasil TV com imagens da cidade maravilhosa. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.